A história começa com uma jovem e linda dama de cabelo rosa, que se aproxima de um belo e impressionante homem de cabelo prateado e diz a ele: Sua Majestade, quer se casar comigo? Sim, estamos diante do imperador de Belgode, Erudian, e da princesa de Líbane, Eurínica, que está tentando convencê-lo a se casar com ela. E, sinceramente, eu faria o mesmo. Com aquele rosto e aquele sorrisinho eu também pediria sim que o conhecesse. No entanto, ela é instantaneamente rejeitada. Tudo o que ela oferece como vantagem, ser uma princesa, obter riqueza, etc, etc, é imediatamente superado pelo rico império de Belgode. A pobre Eurínica até apela, dizendo que o ama, e perguntando se ela não é bonita, ao que o imperador responde dizendo que não tem certeza, deixando-a em choque. Com um sorriso doce, o imperador diz a ela que em breve ficará noivo da Lady Ellard, uma maga, e embora não a ame, ele está se esforçando ao máximo para amá-la, já que ele não quer um casamento sem amor. Eurínica fica furiosa, dizendo que um dia ela finalmente o conquistará, para o bem de ambos. Por que isso, bem? Agora somos redirecionados para o início da história. Antes da cena que acabamos de presenciar, descobrimos que Eurínica é uma transmigradora de Novel, como as protagonistas geralmente são, e ela descobriu que é a irmã de Tassévia, a princesa que dará à luz a protagonista da novela. Ela está na história e quer ser feliz. Quando ela acordou neste mundo pela primeira vez, após um acidente de trânsito em sua vida original, ela estava muito confusa. Todos estavam preocupados com ela porque acreditavam que ela tinha amnésia. Eurínica era muito amada por seus pais, a rainha e o rei, e por sua irmã, a princesa, que estavam muito preocupados com ela, o que deixou a nova Eurínica muito emocionada, pois em sua vida passada ela nunca teve uma família. Não demorou muito para Eurínica perceber que havia transmigrado para um ponto no tempo, antes mesmo dos eventos da novela acontecerem. Na verdade, ela está no ponto anterior ao sequestro de sua irmã grávida pelo imperador de Belgode, devido a algumas questões políticas. Depois de uma crise enorme na qual Eurínica aceita o fato de que agora está, de fato, dentro do mundo da novela que leu, ela tenta se lembrar do que a história realmente dizia sobre a história dos pais da personagem principal. Então sua irmã, Tassévia, dará à luz a protagonista no Império de Belgode, após ser sequestrada. Seu guarda-costas Ferdinand será o pai do protagonista masculino da história, e Erudian e Lady Ellard serão os pais do vilão da história, que tentará tornar a vida deles horrível porque está apaixonado pela protagonista. O destino desses pais é, no mínimo, trágico. O marido de Tassévia morre procurando por ela, o que a deixa debilitada pelo choque. Ferdinand perde um de seus olhos, e o próprio Erudian é assassinado por seu próprio filho, que pode usar magia negra porque Lady Ellard, uma feiticeira das trevas, o ensinou como parte de seus planos malignos. Eurínica se lembra que, ao ler a história, ela era muito fã de Erudian, o pai do vilão, e chorou quando ele morreu. Mas agora, no mundo real da novela, ela está apavorada com o forte, bem quer dizer, com o feroz imperador de Belgode. Ainda assim, ela está determinada. Ela salvará todos esses personagens deste destino trágico. Mas como? Bem, a primeira coisa que ela deve fazer é tentar descobrir quais são as questões políticas, que foi o que causou o sequestro de sua irmã. Ou então, ela pergunta ao seu acompanhante, Ferdinand, sobre as relações com Belgo e seu país, o Líbano, e parece que eles têm um acordo chamado Glucon e Tripartite, no qual o Líbano mantém o Glucon na estrada para que Belgo possa obter minérios de mono, que eles não têm, de um país vizinho. Então, basicamente, eles são a estação de pedágio no meio dos dois, e com isso conseguem alguns minérios de mana para si. No entanto, seu pai, o rei, tentou quebrar o acordo. De fato, quando Uranica o confronta, ela descobre que seu pai, muito doce, mas ganancioso e um pouco alheio, fechou a estrada há 2 anos, para extorquir os países e conseguir mais dinheiro com sua posição de pedágio, confiando no fato de que eles têm um tratado de paz, então Belgo não os atacaria. Uranica sabe, no entanto, que a paciência do imperador de Belgo está prestes a se esgotar, e que ele os atacará em breve como retaliação. Então o tratado de paz é basicamente tão útil quanto um guardanapo.
a essa altura. Então, sabendo que a invasão não pode ser evitada e determinada a salvar sua amada irmã, Uranica decide que vai evacuar para Zévia primeiro quando o imperador chegar e pede ao seu bom amigo, Serge, para salvá-la na hora certa. No original ele tinha feito isso e a evacuou quando sua irmã foi levada, então ela conta com ele desta vez também, embora ele não consiga levá-la a sério porque ela é muito estranha, dramática e boba, e não consegue entender nada do que ela está dizendo. Então, quando o dia do ataque de Belgo chega, Uranica já tem tudo planejado. Ela leva a irmã para dentro antes mesmo de começar, dizendo que está se sentindo cansada por causa da gravidez, e, assim que o evento começa, ela corre com ela para uma passagem secreta, atrás de uma estante da biblioteca que foi descrita no livro. Tesevia está confusa e chora, perguntando a Uranica o que está acontecendo e, embora a própria Uranica esteja apavorada, ela sorri para a irmã, dizendo que haverá novamente em breve, e para não sair, então move a estante de volta para o seu lugar original. Ela mesma não consegue se esconder lá, então tenta correr para um segundo esconderijo, sobre o qual ela leu no romance, mas enquanto tenta chegar lá, um par de olhos vermelhos e profundos se fixa nela. Ela se agacha instantaneamente tentando se esconder, mas é tarde demais, pois o imperador de Belgo se aproxima dela. De fato, Uranica esqueceu que existem duas princesas do Líbano. E ela é a segunda. Arujan é rápido em erguer a jovem princesa em seu ombro e caminhar de volta para seus homens, desviando com facilidade de quaisquer ataques dos soldados libaneses. Uranica está chorando porque esqueceu totalmente que também era uma princesa, e não consegue acreditar que a situação está terminando assim. Quando Sergei finalmente aparece para tentar salvá-la, não há nada que ele possa fazer. O que realmente parece estar incomodando Uranica, no entanto, é o fato de que a armadura de Arujan está perfurando sua barriga, então ela literalmente pede para ser colocada no chão. Não para ser solta, mas colocada no chão para que ela mesma possa andar ao lado de Arujan. É de se adorar a Uranica, nem pensando em escapar, apenas querendo ficar confortável. Ainda assim, ela agora é colocada em um cavalo com Arujan atrás dela e, em menos de 1 minuto, eles estão passando por um círculo mágico que os levará diretamente para Belgo. No entanto, Uranica desmaia durante a travessia e, ao acordar, quando a maga tenta ver o que há de errado com ela, ela sente uma dor de cabeça terrível. A dor a deixa no chão, e só para quando um Arujan preocupado segura sua mão. Com a dor aliviada, Uranica começa a chorar rios. Quer dizer, ela estava nervosa há dias, tentando impedir o sequestro da irmã só para acabar sendo sequestrada e agora quase ser morta por uma dor de cabeça. Deem um desconto para a coitada. Arujan não sabe muito bem o que fazer, então ele a ajuda a se sentar e pergunta se ela está bem. Mesmo chorando e triste, Uranica consegue apreciar o quão lindo ele é. Isso aí, garota, nossas prioridades são as mesmas. Enfim, ele é muito gentil com ela e pergunta há quanto tempo ela é sensível a mana, o que ela não entende muito bem. Mas, aparentemente, o círculo mágico de mana foi o que a deixou assim. Eles ainda não sabem por que a dor parou e a maga não consegue explicar. Ainda assim, por precaução, Arujan ordena que seus soldados se abstenham de usar magia e diz que eles irão a cavalo a partir de agora. Fala sério, ele não é muito legal, ele até pede desculpas pela situação, mas ainda assim não vai deixá-la ir até que a situação da rota comercial seja resolvida. Mas ele garante que Uranica ficará segura desde que as coisas ocorram pacificamente e pede a cooperação dela. Uranica reflete sobre isso. E, bem, ela gosta do Arujan do romance original, ou ela o chama de pai porque ele é o pai do vilão. E como ela não sabe o nome dele, ela pergunta, e ele responde, depois de ficar muito confuso com essa história de pai. E ela se apresenta, dizendo, por favor, cuide de mim, com um sorriso muito doce, o que faz Arujan congelar por um segundo. Isso, Arujan, nossa protagonista é linda e perfeita. Ou então, Arujan e Uranica cavalgam juntos, e Uranica está uma bagunça. Quer dizer, Arujan tirou a armadura para deixá-la mais confortável, e agora ela consegue sentir os músculos rígidos dele, e está tão perto que pode até sentir o cheiro dele. E ele tem um cheiro bom mesmo tendo acabado de invadir um país. Ela tem que se controlar para não babar.
basicamente sem nem saber o que deu nela. Quando chegam ao acampamento à noite, Urenica tem outra dor de cabeça terrível. Enquanto observa a maga acender uma fogueira, ela se agarra a Arudian para aliviar a dor. E deduz que a razão de ser tão sensível a Mana é porque ela não é originalmente daquele mundo. Então, basicamente, seu corpo não está acostumado, ela ainda não sabe por quê. Estar com Arudian a ajuda, já que a maga não consegue nem tratar os feridos. Ela literalmente pediu para Arudian nocauteá-la, para que pudessem chegar ao Império em paz, e não tivessem que se segurar por causa dela. Arudian fica surpreso com o pedido, mas se recusa veementemente, dizendo que pediu para ela cooperar, não para ser um sacrifício, e que não vai machucá-la de propósito nem levantar a mão contra ela por motivo algum. Vendo como ele tem sido tão legal e gentil com ela tirando o sequestro, Urenica está determinada, ele não merece morrer. Ela vai salvar o pai do vilão. Mas como ela vai fazer isso? Bem, conversando com a maga, é revelado que Urenica só tem mais 5 anos de vida, porque geralmente crianças com esse tipo de sensibilidade mágica não passam dos 5 anos de idade. Só que a dela foi ativada agora, já que ela entrou no corpo há uns 8 meses. Então ela tem um pouco mais de 4 anos restantes. Não fiquem tristes, pessoal, porque também descobrimos que o motivo pelo qual Arudia a faz se sentir melhor é por causa do poder divino dele, que neutraliza o poder mágico da mana abençoada pelos deuses. Os imperadores belgodianos geralmente têm muito poder divino. Então Urenica finalmente chega a uma conclusão, ela precisa de alguma forma ficar perto de Herudin, até conseguir curar este corpo dela, e também deve impedir Herudin de se casar com a Lady Ellard, que ensina magia negra para os filhos deles, o que acaba matando ele. Com a teoria de matar 2 coelhos com uma cajadada só em mente, Urenica decidiu que ela mesma vai se casar com Arudin, para resolver todos os problemas do mundo, e eu também farei a minha parte, apoiando totalmente esse chip e babando pelo rosto desse homem. E Urenica também, já que não consegue parar de encará-lo com olhos felizes, pois ela vai se casar com ele bem de acordo com o plano dela, ela está tão imersa em seus pensamentos felizes, que, quando um Herudin confuso pergunta no que ela está pensando, com um sorriso, ela responde na hora que o papai é muito bonito. Ao que ele fica muito chocado, Urenica de repente se lembra que na verdade ela é uma refém sequestrada e está prestes a desenvolver síndrome de Estocolmo no 2º dia. Arudin só consegue dizer que ela é uma pessoa interessante, não querendo dizer em voz alta que ela é muito esquisita. De repente Urenica leva um choque de realidade e morre de vergonha ao perceber que não pode simplesmente se casar com ele feliz da vida. Como se não fosse nada. Ela tem que convencê-lo primeiro, e como ela pode fazer isso sendo uma refém? Será que ele já é casado? Então ela solta a pergunta: você é solteiro ou tem filhos? Herudin só consegue rir da pergunta aleatória dela, impressionado com suas mudanças repentinas de comportamento, e responde que de fato ainda é solteiro. Depois que Urenica faz uns cálculos matemáticos de primeira, ela deduz que o vilão da história deve nascer em Camelot, tipo uns 2 anos, então ela só tem 1 ano para fazer ele se casar com ela. No entanto, outro choque de realidade vem assim que eles chegam ao castelo de Belgold. Uma mulher corre para os braços de Herudin, em lágrimas, dizendo que estava muito preocupada com ele. O que foi? Urenica achou que seria a única. Competindo por aquele rosto com esses traços, é impossível ficar sozinha nesses jogos vorazes. Urenica reconhece instantaneamente a beleza da mulher e imagina que Herudin com certeza deve estar apaixonado por ela. No entanto, ela se surpreende ao ver o rosto frio dele, dizendo a ela que se passaram apenas 3 dias, aparentemente, cortando a performance dramática dela. Com suas palavras, ela descobre que essa bela mulher é Lady Solea Ellard, a feiticeira das trevas, que transformará o filho de Herudin e o seu próprio em vilões no futuro. Urenica fica desanimada, pensando que não pode competir com a beleza dela, quando de repente começa a sentir algo estranho. Enquanto Solea a encara de longe, ela sente como se algo a estivesse puxando do chão uma escuridão desconhecida. Sem saber disso, Arudin continua falando com Solea, que obviamente está tentando flertar com ele,
embora ele não corresponda. Urenica cai no chão, sentindo como se estivesse sufocando e só consegue respirar de novo quando Arudin a sacode pelos braços. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ela encara Solea, que se faz de inocente. Essa mulher, ela é perigosa. Ainda se fazendo de sonsa, Lady Ellard pergunta a Erudin por que ele trouxe essa garota, já que ela parece atrair infortúnio. Infortúnio fala sério. Você acabou de usar sua magia nela, você é o infortúnio. Erudium não gosta nada disso, e diz para Celea não o envergonhar falando daquele jeito, com um membro da realeza de outro país. A Soleia parece um doce enquanto pede desculpas e tenta se aproximar da Urenica dizendo que vai cuidar dela. Mas a Urenica se joga no chão na mesma hora, alegando que está mais uma vez sentindo os efeitos de magia em seu corpo. Erudium a pega no colo e a leva embora, já que ela parece estar com dor, mas, na verdade, era tudo teatro. A Urenica fingiu para que o Erudium a levasse embora e, tendo conseguido, ela faz uma careta para Solea, que ficou puta da vida. Mas o Erudium é mais esperto que isso, e a Urenica é bem ruim em atuar. Ou então, com um sorriso, ele pergunta por que ela fez aquilo, e ela diz que é porque a Solea é assustadora. Erudium diz a ela que ela é a segunda maga mais forte do Império, e que contribuiu muito para Belgote, mas que a Urenica deve ficar longe dela devido à sua sensibilidade à mana. Assim que ele termina de dizer isso, Urenica vê um lindo e pequeno castelo em estilo libanês e pede para ele a colocar no chão. Enquanto olha para ele surpresa, tudo está exatamente como era na novela, o castelo, o quarto. Ela até reconhece uma empregada, Marianne, sobre quem ela só tinha lido, como a pessoa que era mais próxima de sua irmã na história original. Ela vai direto para seu novo quarto, e Arudin logo se junta a ela, perguntando se ela gostou. Ele arrumou tudo para que a princesa ficasse confortável, seja ela ou sua irmã. Arudin aproveita a oportunidade para dizer a ela para não o chamar mais de pai, já que ele fica bem desconfortável com o título. Afinal, ele é solteiro e não é pai de verdade. Ela diz que vai tentar. Se ele se pergunta por que ele está sendo tão legal especificamente com ela. Ela pensou que ele fosse legal com todo mundo. Mas, dada a situação com a Solea, parece que ela pode ser um caso especial. Quando ele está prestes a sair, Urenica o segura pelo braço e pergunta se ele decidiu se casar com a Solia. Mas, para ser sincera, pela resposta dele, parece que ele só está aceitando porque ela é a melhor candidata para imperatriz. Ele não parece estar pensando muito nisso. Bom, se ele não se importa muito, eu vou aprender magia rapidinho para cumprir os requisitos. Enfim, Erudium dá aquele seu sorrisinho charmoso que nem ele sabe, que faz tanto a Urenica quanto a mim suspirar, e tira o braço dela, dizendo para ela ter mais cuidado com os perigos, de deixar um homem entrar em seu quarto e de impedi-lo quando ele está de saída. Urenica aproveita a oportunidade para declarar suas intenções, dizendo: "Isso importa se eu tiver sentimentos por você. Que garota atirada, segundo dia do seu sequestro. E você já está se jogando para cima dele? Te entendo, mas ele vai achar que você é louca?" Bem, em vez de louca com um sorriso, ele diz que ela está mentindo e que sua intuição lhe diz isso. Urenica fica furiosa enquanto ele sai, queimando de determinação. E Arudin não consegue evitar um sorrisinho, enquanto pensa que ela é bem única. E não só isso, mas temos um vislumbre da mente do Erudin. Ele se pergunta por que ela é tão interessante de se observar, lembrando de suas várias expressões e do pedido que fez ao seu assistente, Peric, para remover todos os objetos mágicos de dentro do palácio. Ele diz a si mesmo que é porque ele é responsável por ela. Model, já que ela é refém dele, mas Peric está confuso, pois um erudiano nunca fez tanto por bem, por ninguém. Além do mais, ele diz que Solea não terá mais permissão para ir e vir do palácio como bem entender, já que ela tende a ser agressiva com outras mulheres, perto de Erudin. Isso foi conveniente para ele no passado, mas agora ele tem que proteger Urenica. Proteger Urenica isso, proteger Urenica aquilo? Só estou ouvindo desculpas, garoto. Eu sei que você está caidinho por ela. Ou pelo menos, não consegue parar de pensar nela. No dia seguinte, Marianne,
que é muito gentil com ela, sugere que ela explore o palácio, que tem os limites marcados com um pano branco, para indicar as áreas livres de magia onde ela pode andar, sem se preocupar com sua sensibilidade à mana. Erudian até designou um sacerdote de Raolos, o deus que eles seguem, chamado Diego Shumart, para acompanhá-la se ela quiser ir além dessas áreas, já que a magia divina dele a protegerá. Sério, ela não está sendo tratada como uma refém, exceto pela parte de você não pode sair do palácio. Urenica está um pouco chateada, pois pensou que o próprio Erudian a acompanharia. Mas ela sentiu que, desde que declarou seus sentimentos, ele construiu uma espécie de muralha de ferro entre eles, e está mantendo distância dela. Mesmo assim, Diego é um ótimo parceiro de conversa e depois de lhe mostrar tudo, é muito insistente ao avisá-la para não ir a lugares que tenham pedras mágicas sozinha. Então ela não pode entrar no palácio principal, mas os jardins bem em frente devem estar ok. Então, ao saber que Erudian costuma passear por lá à tarde, ela decide fazer a coisa mais razoável: ficar de tocaia até ele sair para vê-lo. Mas, embora Urenica ocupe o jardim, por 4 dias seguidos não há nem sinal do imperador. Urenica está super frustrada porque fica entediada esperando todos os dias, e porque Belga está afetando sua saúde. Ela fica cansada só de estar acordada naquele país, cheio de magia. Ainda assim, Urenica está determinada, e ela aparece no 5º dia, pronta para vencer. Ela se senta atrás de alguns arbustos, para que Erudian não saiba que ela está lá e espera. No entanto, o que ela não sabe é que Erudian pode vê-la perfeitamente de sua janela, como fez nos últimos 5 dias. Ele sabe que isso tem sido uma batalha contra a tenacidade dela, mas ela tem estado cada vez menos ativa e animada com o passar dos dias, o que chamou sua atenção. Perdido em pensamentos, ele se surpreende ao perguntar em voz alta: "Eu tenho que perder." Ele então sorri, incrédulo, ao perceber que já perdeu, pois já desenvolveu um interesse por ela. "É isso aí, garoto, sim." O próprio Erudian era filho único e estava acostumado a uma vida tranquila, com uma rotina repetitiva. Era preciso muito para provocá-lo, e honestamente a Soleá vinha o irritando, desde o início, pois ele conseguia ver por trás de sua fachada amorosa, e percebia que ela não o queria de verdade, mas mirava em algo muito além. Ela era uma mulher perversa, e por 5 anos, ela o importunou, tentando fazer com que ele olhasse para ela, falhando em todas as tentativas. No entanto, Urenica, que também perturbou sua rotina, o incomodou de uma maneira muito diferente, uma que o manteve pensando nela. Tanto que ela conseguiu o que Soleá nunca pôde, em apenas 5 dias. Ele está saindo só para vê-la. Urenica está ficando preocupada sentada atrás do arbusto. Ela está se sentindo muito mal por causa do ambiente, cansada e pesada. E estava desejando desesperadamente que Erudian aparecesse, quando de repente ele a chama. Pensando apenas em sua única salvação que pode mantê-la saudável, Urenica não hesita. Ela se levanta num pulo e corre na direção dele. Surpreso, Erudian, por reflexo, segura a mão dela. Toda a magia que estava acumulada nela desaparece em um instante. Ela quase cai por causa do efeito do toque, mas ele a segura com firmeza e a levanta. Urenica não consegue se conter, o abraça com força e começa a chorar. Calmamente, Erudian a leva para uma cadeira próxima e depois de concluir que ela não vai soltá-lo, ele se senta com ela em seu colo e a deixa ter o seu momento. "Erudian, por favor, você vai se responsabilizar por ter elevado os meus padrões desse jeito." Ele pede para ver o rosto dela, para que possa ver se há algo de errado, mas ela não quer que ele a veja chorando. No fim, ela cede. E quando Erudian pergunta o que aconteceu com Diego, já que ele deveria ajudá-la, ela diz que não é uma sanguessuga que vai simplesmente sugar o poder divino de qualquer um. O imperador tem uma quantidade ilimitada, enquanto Diego se cansaria se a ajudasse constantemente. Então Urenica diz a ele que tudo o que eles precisam fazer é dar as mãos. Corajosamente segurando a mão dele no processo, ela está decidida se ele não se apaixonar por ela à primeira vista. Ela fará tudo ao seu alcance para que, aos poucos, ele a ame. Erudian ergue sua famosa muralha de ferro, mas Urenica insiste.
pedindo para encontrá-lo pelo menos uma vez a cada 2 dias, só para se sentir melhor com o poder divino dele. E diz que ele prometeu que a manteria segura e que ela o assombrará como um fantasma se ele não a ajudar. Arudian concorda em encontrá-la por 30 minutos. Uma vez a cada 4 dias. E diz para ela não perambular por áreas que possam ser perigosas para ela, sorrindo com um ar de deboche ao revelar que podia ver as palhaçadas dela pela janela dele nos últimos dias, deixando Urenica totalmente envergonhada e confirmando que ele a estava ignorando. Arudian então comenta que Diego ainda deveria ser capaz de ajudá-la, já que ele é um dos sacerdotes de mais alto escalão e será um novo arcebispo, ao que Urenica começa a suar frio. Ela andou brincando com uma pessoa tão ocupada. Arudian sorri enquanto olha para as mãos unidas deles, e Urenica não consegue evitar, e começa a babar por seu rosto bonito, chegando a dizer isso a ele enquanto o chama de pai, porque ela não consegue se conter. Ele mais uma vez pede que ela o chame por seu título, e tenta soltar a mão dela. Mas Urenica segura com mais força. Ela vai derrubar essa muralha impenetrável, pouco a pouco, e fazê-lo pensar apenas nela. Arudian se preocupa ao ver a expressão dela revelando seus pensamentos estranhos, mas ele ainda concorda com os encontros deles. Enquanto isso, ela contempla a beleza dele. Urenica percebe que ele parece um pouco cansado, embora esteja mais relaxado perto dela. Ela fica surpresa quando Arudian pergunta se ela gostaria de escrever uma carta para seus pais, mas parece que o pai dela ameaçou destruir a estrada Glucoman se não recebesse uma carta dela garantindo sua segurança. Ah, é mesmo. Ela deveria ser uma refém. Tinha se esquecido totalmente disso. Mas quem não esqueceria, olhando para aquele rosto? Enfim, todo o problema com o Líbano parece ser a razão pela qual o imperador parece mais cansado a cada dia. Urenica pode sentir a culpa gritando com ela por ter se esquecido completamente de sua família tão preocupada, então ela imediatamente começa a escrever uma carta sincera, dizendo que está bem, e sendo bem tratada, ela toma cuidado com o conteúdo, e depois que Rudian diz para ela relaxar pois ele não vai ler, ela começa a escrever para o pai, pedindo para ele não ter pressa com o problema, e levar 1 ano para resolver. Querendo ficar mais tempo em Belgo para realizar seu plano, Rudian percebe suas intenções estranhas ou estampadas no rosto dela, então ele retira o que disse, afirmando que vai ler, só por garantia, mas na verdade não lê, irritando Urenica. Ele ri dela e comenta que não consegue entendê-la, se ela quer voltar para seu país ou não, mas Urenica deixa claro que quer ficar. Isso é rapidamente rebatido por Rudian, que pergunta por que ela ficaria em um país que é prejudicial à sua saúde e onde ela não conhece ninguém. Urenica não consegue dizer nada, mas está calma. Ela ainda tem tempo para fazê-lo mudar de ideia. Ela então percebe que já se passaram bem mais de 30 minutos, mas Erudian ainda está ali. Ele pergunta se ela quer que ele fique e ela, animada, diz que sim, pedindo um abraço com os braços bem abertos. Rudian suspira como sempre faz com as palhaçadas dela, mas então dá um sorrisinho e toca na mão dela, enviando propositalmente poder divino para ela. Ela diz que se atrapassa porque é o jeito que os sacerdotes fazem, mas ele diz que seria bom se eles não se tocassem de forma tão descuidada. Urenica fica surpresa porque ele nunca reagiu assim antes, e quando ele se levanta para ir embora por 1 segundo, ela vê uma expressão no rosto dele que nunca tinha visto antes. Com o coração batendo forte, ela se levanta para perguntar o que ele quis dizer com aquilo. Mas o rosto dele volta ao normal, uma muralha fria e educada. Será que ela imaginou? Antes de sair, Erudian a avisa para não deixar seu palácio particular, pois Solé a visitará o palácio principal amanhã. Naquela noite, Urenica anda de um lado para o outro em seu quarto, nervosa com a maga das trevas. Por que ela tem tanto receio dela? Uma mera refém. Quais são as intenções dela pelo livro? Ela sabe que Solé usou até o próprio filho para tentar criar um ser que pudesse usar tanto o poder divino quanto a magia negra, provavelmente para chegar a Judeta, o mundo dos deuses. Mas seu plano falhou, pois Decker, o seu filho com Rudian na novel, perdeu seu poder divino ao aprender magia das trevas. Essa é sua adversária. Uma mulher que usaria o próprio filho para conseguir o que quer. Ela precisa detê-la de qualquer jeito. Mas como?
Sendo uma pessoa bem tranquila, Uranica decide que vai simplesmente continuar fazendo o que tem feito até agora. Afinal, quando foi que ela realmente planejou algo direito? Então, no dia seguinte, enquanto Erudien está a caminho para se encontrar com Solea, pensando em como sua vida será exaustiva, tendo que desconfiar de sua imperatriz todos os dias, já que não pode confiar nela, ele avista Irênica sentada perto de uma fonte do lado de fora. Assim que seus olhares se cruzam, ela abre um sorriso radiante e vai direto até ele. Ele abre a janela a pedido dela, embora esteja confuso, pois ele a avisou para não se aproximar hoje. Mas afinal, ela nunca escuta. Com um sorriso, ele se inclina para mais perto da sorridente Uranica. Erudien sorri ao olhá-la, pensando em como não consegue evitar de se sentir feliz. Olhando para uma garota de espírito tão livre, ele pergunta a Uranica por que ela está ali hoje, e ela, alegremente, afirma que veio para sequestrá-lo por um dia. Rudyan dá um sorrisinho e pergunta como ela fará isso, e ela diz que ele pode escolher, ou ele se deixa sequestrar, ou ela vai perturbá-lo o dia inteiro. Ela então basicamente repete o que ele disse quando a sequestrou daquela vez, o que o faz rir. Erudion sabe que não deveria ir com ela, afinal, Leia estará aqui em 30 minutos. E ela é conhecida por ser hostil com as mulheres que se aproximam dele. Além disso, Uranica deveria ser uma refém, mas ele não parece querer muito estar ali, e os olhos dela são tão intensos e sinceros. Erudion pula da janela da maneira mais estilosa possível, fazendo essa sua fã que suspirar, e se deixa ser levado por ela, que agora segura a mão dele. Uranica está francamente confusa. Quer dizer, o plano dela funcionou. O que está acontecendo? Ela decide que precisa evitar Solea a todo custo, então vai para o Palácio Belrock, mas, ao chegar, Erudion a puxa e a esconde atrás de uma árvore. Solea está parada bem ali, em frente à residência de Uranica. Os dois ficam escondidos, e Uranica se pergunta por que Erudion parece estar fuzilando Solea com o olhar. Afinal, não é assim que se olha para a pessoa com quem você vai noivar. Ela está imersa em pensamentos quando Erudion se inclina sobre seu ombro e sussurra para ela. Assustando-a terrivelmente, ele pergunta se ela gostaria de explorar Brochard, a capital, para que possam fugir, e ela sente repetidamente com uma expressão exausta. Afinal, Solea é perigosa e má, tão má, que quando lhe dizem que ela deve se mudar para outro lugar porque o acesso ao Palácio Belrock está restrito, ela lança algum tipo de feitiço de magia sombria, antes de partir com um sorriso perverso. E o pior é que Erudion não será capaz de detectá-lo, porque com seus poderes divinos, ele não consegue detectar nenhum tipo de magia sombria, assim como Solea não consegue detectar os poderes dele. Moça, o que você planeja fazer com a nossa protagonista? Não se meta com a nossa Uranica. Nossa protagonista se pergunta por que Erudion parece tão disposto a lhe mostrar os arredores. Ele parece desconfiado de Solea. Será que está tentando evitá-la? Ela pergunta se eles estão fugindo, mas ele diz, sem vergonha nenhuma, que não é o caso, já que ele está sendo sequestrado por ela. Uranica se pergunta que diabos está acontecendo, enquanto Erudion a cobre com um manto escuro para o passeio, já que ela é tão pálida. Ele tem medo de perdê-la assim que saírem. Ela o faz usar um cara também, porque com aquele rosto radiante e roupa deslumbrante, eles não conseguirão passear em segredo e evitar a feiticeira das trevas. Erudion a levanta em seu cavalo e senta-se atrás dela. Eles estão tão próximos. Ele diz a seu cavaleiro para que os outros o sigam sem serem notados, e lá vão eles. Claro, nossa linda protagonista atrai a atenção de todos por onde passa. Então Rude ajeita o capuz do manto para cobrir mais o rosto dela. Uranica está feliz enquanto cavalgam, afinal, fazia tempo que ela não ouvia as ruas movimentadas e não estava perto de tanta gente. Depois de um tempo eles descem em um beco e Erudion diz para ela não o chamar de sua majestade, pois as pessoas vão suspeitar, mas também não permite que ela o chame de pai. Ela se sente um pouco mal por estar fazendo o imperador lhe mostrar a capital. Ele é um homem ocupado, mas ele percebe e a tranquiliza, dizendo que aproveitará a oportunidade para inspecionar a capital também. Uranica fica tocada por suas palavras reconfortantes,
mas ainda se irrita com as muralhas de ferro que ele continua erguendo. É confuso para ela. Ele é meio gentil e de repente mais frio que nitrogênio líquido. O coração dela está batendo muito forte. Ela não consegue se acalmar, especialmente com as palavras gentis dele. E aquele rosto que deveria ser preservado para as futuras gerações. Ela resmunga o quanto ele é bonito enquanto ele estende a mão para ela. E antes que ele possa dizer qualquer outra coisa, ela agarra a mão dele para explorar. Assim que ela a toca, no entanto, ela sente o poder divino dele, a envolvendo e a revitalizando. Seu coração bate ainda mais alto e mais rápido, enquanto o passeio começa. Eles chegam à praça principal da capital, a Praça Yugol, e Arujan tem que segurar a mão de Urenika para que ela não saia correndo animada, enquanto ele inspeciona cuidadosamente o local, em busca de qualquer sinal de perigo. Urenika quer muito ver o lugar porque Diego lhe falou sobre ele, e assim que ouve o nome dele, Arujan comenta: eles parecem ter se tornado muito amigos ultimamente. Ele pergunta se Diego disse que ela poderia chamá-lo pelo nome, e Urenika solta em voz alta o que todos nós estamos pensando: isso é ciúme. Arujan, com sua muralha de ferro de 1000 quilômetros de altura, olha para ela, como se ela tivesse dito a coisa mais ridícula do mundo. Urenika fica claramente ofendida com a rapidez e facilidade com que ele respondeu. Ela se pergunta se Arujan é tão insistente com essa história de primeiro nome, porque ele quer chamá-la pelo primeiro nome em vez de princesa, e diz a ele que ele pode fazer isso, e até usar apelidos. No entanto, Urenika não sabe que em Belgode, as pessoas não se chamam pelos nomes. Isso é reservado apenas para a família e amantes. Arujan diz a ela que ela ainda não sabe muito sobre Belgode, e eles discutem um pouco, se é que se pode chamar de discussão com Arujan e sua muralha de ferro, quando alguém de repente passa correndo por Urenika e roça em sua mão, que de repente parece extremamente estranha. Arujan a afasta para evitar a pessoa, e quando ele a segura, a sensação estranha desaparece. Ao fugir, a pessoa derruba o que parece ser uma esfera preta no chão, mas não a pega nem se vira. O evento é rapidamente esquecido enquanto eles olham ao redor da praça, e Urenika se diverte. No entanto, Arujan parece preocupado com o súbito aparecimento de várias dessas esferas pretas que o cara suspeito deixou cair mais cedo. Urenika percebe que ele parece distraído e tenta puxar conversa com ele. Ela diz que se sente um pouco negligenciada, mas, sinceramente, acho que ela está exagerando. Quer dizer, ele é o imperador, e está lhe dando um tour pelo palácio, em vez de se encontrar com sua futura noiva. Eu diria que isso já é uma vitória. Mesmo assim, ele reconhece os sentimentos dela e pergunta o que ela gostaria de fazer, e ela diz que quer chegar mais perto do centro da praça. Urenika fica impressionada com o quão grande tudo é em Belgode, mas Arujan não consegue se concentrar em suas palavras, pois mais e mais dessas esferas continuam aparecendo. Ele acha que elas estão relacionadas a Selea, já que parecem estar cheias de magia, e as pessoas com quem eles continuam esbarrando são magos. Para que servem? Porque parecem estar seguindo-os depois de deixarem o palácio. Talvez isso possa lhe dar a evidência de que ele precisa para descobrir o que Selea realmente quer. Uma das esferas rola em direção a Urenika, e ele rapidamente a puxa para longe para que ela não a toque. Seu esforço é em vão, no entanto, pois quando eles estão olhando joias, um momento depois, Urenika vê uma dessas pedras, e de repente é compelida a tocá-la, o que causa uma reação perigosa. Ela alerta a Arujan imediatamente, mas não consegue se conter. Ele a puxa rapidamente para si, com uma expressão assassina. Ele o pega e o destrói num instante, mas não há nenhuma reação. Diferente do que aconteceu antes com Urenika, seus dedos ainda estão doendo, mas Arujan faz a dor desaparecer com seus poderes. O clima mudou completamente. O imperador chama seus cavaleiros em voz baixa, com um tom muito frio. Eurinice continua confusa e fica com medo. Quando ela deduz que Solé o seguiu o dia todo, Arujan não perde tempo. Ele a coloca em seu cavalo de novo e cavalga direto para o templo. Lá, um sacerdote pergunta sobre a identidade deles, antes de deixá-los passar. Arujan é muito ríspido com ele, o que surpreende muito Urenika.
Assim que entram, ele pergunta repetidamente se ela está bem, o que, mais uma vez, confunde Urenica. Ela desce do cavalo e no instante em que seu pé toca o chão, ela sente um aperto no peito e cai. Aparentemente, isso é algo que todos sentem na primeira vez que vão ao templo. Por causa da pureza do lugar. Erudian a ajuda a superar isso e ela fica bem de novo rapidinho. Urenica ainda está desconfortável com toda essa situação e com o quão diferente Erudian parece estar hoje. Ela se preocupa com ele, especialmente quando ele diz para ela ficar ali. Quando ele sai para confirmar algo, ela tenta impedi-lo de ir, com a desculpa de ser sua refém, e exige saber o que está acontecendo. Será que ele está desconfiado da Solea? Ele se casou com ela na novel original? Não havia menção de nada disso. Ela quer contar a ele sobre a Solea, avisá-lo, mas não pode. Tudo que ela pode fazer é ficar quieta. É tão frustrante para ela saber tanto e não poder fazer nada. Ele diz que voltará mais tarde naquele dia, então ela solta o manto dele e pede para ele não se atrasar. E para tomar muito cuidado e não se machucar, ela realmente se preocupa com ele. Ele afasta uma mecha de cabelo do rosto dela enquanto ela o olha com olhos preocupados, e então vai embora. De repente, ela sente o vazio de não ter Erudian por perto, mas não precisa se preocupar, pois Diego aparece menos de 1 minuto depois. Já que o imperador o chamou. Erudian garantiu que Urenica não ficasse sozinha. Eles começam a andar juntos e Urenica aproveita a oportunidade para se desculpar por incomodá-lo quando ele está tão ocupado, agora e antes quando ela não sabia que ele era um arcebispo, e Diego é muito gentil com Eurônica sobre isso. Ela fica imaginando como Erudian teria respondido naquela situação, provavelmente reclamando das atitudes dela. Ela não consegue parar de pensar nele. Eu também, aliás. Quer dizer, com aquele rosto, tem como pensar em outra coisa. Diego diz a Urenica onde ela pode e não pode ir, e nossa. Protagonista distraída confunde toda a informação, o que com certeza vai causar problemas em breve. Eles então vão para o escritório de Diego, onde conversam tomando uma xícara de chá. Diego diz que o imperador parece realmente se importar com ela e se lembra de algumas fofocas que ouviu dos nobres que visitam o templo. Urenica fica muito curiosa com isso e quer saber o que os rumores dizem sobre ela. Ela fica feliz em saber que são sobre o relacionamento dela com o imperador. E Diego se lembra que as damas da nobreza até apoiam Urenica porque qualquer coisa seria melhor do que ter a Solea como imperatriz. Falando nisso, Eureka, decidida, pede ajuda a Diego para seduzir Erudian, já que ela gosta de ficar ao lado dele, e, dada a condição dela, ficar perto dele talvez seja o melhor mesmo. Sinceramente, ela não tem um pingo de noção, tipo... Ela está pedindo para o padre ajudá-la a seduzir o imperador, pelo amor de Deus. Diego fica claramente desconfortável, mas é muito jeitoso com as palavras. Ele diz que vai ajudá-la no que puder, mas parece que não vai ser necessário, já que ele a trata tão bem, e não é por ela ser da realeza. Como o único governante de Belgo, Erudian teve que erguer um muro de ferro ao seu redor, até mesmo contra Diego. Mas Urenica pode ser exatamente o que ele precisa, alguém que o ajude a relaxar e não o mantenha sempre em alerta. Diego! Eles conversam até o pôr do sol, momento em que Diego precisa sair para orar. Urenica decide ficar, de tão cansada que está. Ela já está com saudades de Erudian, e pensando nele, acaba pegando no sono. Já é noite quando ela acorda e, entediada e sabendo que Diego ainda tem meia hora de oração pela frente, ela decide explorar a sala de orações, depois de soltar sua trança que já estava toda bagunçada. Mas, enquanto anda por ali, ela ouve um barulho estranho. O que foi isso? Urenica fica apavorada quando de repente ouve uma voz chamando por ela, mas não há ninguém por perto, o que a deixa ainda mais apavorada. Ela pensa que enlouqueceu, que está imaginando coisas, e se encosta na parede, morrendo de medo. É quando ela ouve a voz de novo, chamando por ela mais uma vez. Dessa vez, ela dispara a correr, e por não conseguir se lembrar direito das instruções bem claras de Diego, acaba entrando em uma área proibida, achando que era a sala de orações comum.
Quando percebe que está no lugar errado, a porta se fecha atrás dela, e a voz pergunta: "Onde você pensa que vai?" Bom, eu achei que isso era um romance, mas a cada segundo está parecendo mais uma história de terror. A porta não abre. A voz a chama mais uma vez, dizendo criança, e pede que ela se aproxime do altar. Hesitante e sem outra opção, ela obedece, parando em frente a uma estátua de lobo e dizendo: "Isso é um crime." No entanto, ela fica séria quando a voz lhe diz que seu corpo e alma estão separados. Será que essa voz sabe algo sobre a origem dela? Sobre sua verdadeira condição? Urenica se assusta mais uma vez e cai para trás. Mas, de alguma forma, ela pousa suavemente. Parece que foi obra do lobo. Ela parece tão confusa quanto nós com tudo isso. A voz diz que precisa ir ouvir as orações e desaparece, deixando uma Urenica completamente perplexa para trás. Ouvir as orações. E é aí que a ficha dela cai. Ele ouve orações. Ele sabe sobre a alma dela. Ele é representado por uma estátua no templo. Será que ele é um... Não, de jeito nenhum. Ela pensa. Mas sim, é isso mesmo. Porque, um pouco depois, Diego lhe conta que a sala em que ela entrou por engano é onde eles se conectam com seu Deus, Raolos, e que ele os abençoa. De repente, Urenica se lembra do quão desaforada ela acabou de ser com um Deus e quase tropeça enquanto murmura coisas sem sentido. Mas Diego, que está visivelmente preocupado, a segura. É nesse momento que Urenica percebe que tem mais alguém ali além deles. Isso mesmo, o Arudian, com uma cara nada boa, observando a cena de longe, de braços cruzados. Ele diz para ela se aproximar, e ela não hesita nem por um segundo em largar o Diego e ir direto até ele. É como se ela tivesse esquecido completamente do Raul. Só de olhar para o rosto dele, ele ainda parece irritado. Quando a Urenica vai e o abraça, o que, claro, o faz sorrir, embora ele pergunte se sair abraçando todo mundo a qualquer hora é um costume dela. Ele ainda está bravo. Bem nessa hora, o Diego cumprimenta e o Arudian se lembra que o homem sequer existe. Com um abraço repentino da Urenica, ele tinha esquecido que o outro estava ali. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa enquanto ele esteve fora, e recebendo os olhares de súplica da Urenica, que não quer parecer tão problemática quanto realmente é, Diego nega que tenha havido qualquer problema. Eles partem logo depois, mas, enquanto saem, o Arudian pergunta a Urenica onde ela deixou sua capa. Ele não fica nada feliz quando ela diz que a deixou no quarto do Diego, quando ela foi dormir lá. Menina, mede as palavras, por favor. Ela não tem noção do caos que acabou de criar com suas palavras e adormece enquanto cavalgam de volta para o palácio, onde Arudian a deita cuidadosamente em sua cama para descansar. Mas ela não vai ter descanso nenhum, porque parece que a Solea, que fala com uma voz sombria em seu quarto, tem algo reservado para nossa protagonista. Naquela noite, depois de não conseguir separar ela e o Arudian com as bolinhas de gude mais cedo, Urenica sonha com sua vida passada, a original, na qual seus pais morreram, e nenhum parente quis a COLHE, acento circunflexo lá. A Urenica, ela estava completamente sozinha naquela vida, nunca recebendo carinho de ninguém. Mesmo quando ele estava vivo, ela só via o pai uma vez por ano, por causa do trabalho. E é nesse clima pesado que ela acorda como Urenica de novo, sentindo-se cansada e febril. Os dias passam e a Urenica está sempre cansada por algum motivo, mais do que o normal, e essa não é a única mudança. Não. Aparentemente, ouvir a voz do deus Raul se tornou um novo normal. Ele se recusa a chamá-la pelo nome e apenas a chama de criança rejeitada. Bem, agora ela sabe o que o Arudian sente quando ela o chama de pai. Aparentemente, o Raul está em Judeta, a terra entre o mundo dos vivos e os céus. E ele está bem entediado, motivo pelo qual um ser fácil de provocar, e literalmente de outro mundo, como a Urenica, é bem interessante para ele, então ele fala com ela sem cerimônias, fazendo a Urenica ficar convencida de que ele só está falando com ela por diversão. Todos parecem preocupados com ela esses dias, dizendo que ela parece pálida. Sua criada, o Diego, até o Arudian pergunta se ela está bem, mas ela não se sente diferente. E, tirando os pesadelos que ela anda tendo, está tudo bem.
O Arudin está extremamente preocupado, já que ela ficou muito pálida e com uma aparência frágil nos últimos dias em que ele não a viu, o que deixa Urenica muito feliz. Ela até pede um abraço, que o Arudin recusa na hora. Como ele ainda está preocupado com a saúde dela, Urenica aproveita a oportunidade para perguntar sobre as bolinhas de gude do outro dia, preocupada que a Soleia estivesse de fato o seguindo com más intenções, o que bem, ela estava. No entanto, o Arudian ainda não sabe disso porque o mago da Torre de Magia a acobertou. E então ele diz para Urenica que não foi nada demais. Mudando de assunto, ele tira do bolso uma carta de Lebone. Urenica fica muito animada e começa a ler as cartas que lhe foram enviadas, primeiro a de seu pai. No entanto, o que está escrito nela não faz o menor sentido. Sua irmã já deu à luz Brisney, mas isso ainda não deveria ter acontecido. Isso faz Urenica começar a resmungar, se perguntando por que a história está mudando tanto. O caso da estrada Glucoman, pelo qual ela foi sequestrada, deveria ter sido concluído meses atrás, segundo o romance, mas neste mundo não é o caso. Erudian fica muito preocupado com Urenica, que não o escuta e parece ainda mais pálida. De repente ela murmura que pegou muitos desvios e que não deveria estar agindo como está, o que choca Erudian profundamente. Ela precisa impedir o casamento de Erudian e Solia com tudo o que tem. Ela não pode mais ficar de bobeira, então corajosamente pede Erudian em casamento. Erudian está preocupado com a inflação suspeita dos preços do minério mágico por parte de Ezequiel e com o silêncio incomum da Torre de Magia. Até mesmo Lea, que é notoriamente possessiva com ele, tem estado estranhamente quieta. Sim, e por falar em coisas estranhas, ele acha tudo isso profundamente suspeito, especialmente a expressão recente de Yen, com as estranhas bolinhas de gude encantadas e sua aparência cada vez mais pálida e letárgica. Embora ele não tenha provas concretas, seus instintos de proteção por ela estão cada vez mais fortes. Em meio às suas preocupações, ele descobre uma flor guardada dentro de um de seus livros. Bem no momento em que Yen o chama do lado de fora, determinada a ganhar sua atenção, apesar do cansaço, ela o pede em casamento corajosamente, apenas para ser recebida com suas habituais rejeições distantes. Frustrada, Yen não consegue entender por que ele a recusa, mas ainda tolera a presença de Solia. Marianne a avisa sobre a malícia de Solaia, mas Yen continua teimosa, mesmo já sabendo das consequências, esperando por uma intervenção divina de Lauras, que continua inútil como sempre. Decidindo evitar Solia completamente, Yen tenta manter distância, mas acidentalmente dá de cara com a própria bruxa que estava evitando. Ops! Yen deveria ter reconhecido os sinais, a mudança repentina e anormal no tempo, as flores murchando da noite para o dia. Todos presságios clássicos de magia negra. E onde havia magia negra, a bruxa má nunca estava longe. A conversa delas foi tensa. O olhar de Solaia era excessivamente perspicaz, notando as noites sem dormir de Yen com uma precisão perturbadora. Como ela poderia saber? Muitas tentativas foram feitas para que Yen se sentisse melhor, mas nada funciona. Então Solaia pergunta com suas palavras envenenadas se as almas dos mortos a têm mantido acordada. A princesa percebe que ela é a culpada por seus dias de inquietação. Yen se recusou a mostrar fraqueza, disfarçando com uma alegria forçada. No momento em que se virou, seus joelhos quase cederam de medo. Ela tinha sido uma tola por pensar que as regras do rei poderiam conter uma bruxa, como Solia. E acontece que Solia é a razão pela qual Yen não tem se sentido bem. Eu sabia, aquela bruxa. Intrigada com a resistência persistente de Yen, Solia considerou intensificar o feitiço do pesadelo, ou pior, apresentar o corpo sem vida de Yen ao próprio rei. Apavorada com o que Solia já fez, e com quais outros feitiços ela pode ter lançado, Laurus oferece a ela uma chance de se tornar sua sacerdotisa. Sua alma pode não ser abençoada, mas com o título ela pode receber divindade suficiente. Concordando sem pensar e com puro entusiasmo, só há um problema, ela tem que esperar por 5 anos. Tá, mas qual era o sentido de sugerir que ficassem sentados do lado de fora no frio?
Iene se preocupa com sua saúde debilitada e estabelece um objetivo em mente. Quando fica sozinha em seus aposentos, ela decide pedir ajuda a Euridian. Sem dormir, e sem que ela perceba, acaba tendo um sonho lúcido dentro de seu próprio pesadelo, onde ela encontra a mãe de sua vida passada, que a convence a ir com ela para o além. Deve ser a magia de Solea. Felizmente Iene, ou melhor, Yun-Su, tem uma mente forte. Ela foge do sonho assustador, tampando os ouvidos e os olhos mesmo ouvindo a voz do rei, mas ela não cede. Conseguindo escapar, ela encontra sua alma fora do corpo de Iene. Assustado com a nova situação, Laurus a aconselha a voltar para o corpo de Iene. Senão, sua alma acabará vagando para sempre como uma alma perdida, e ela não tem ideia de como voltar. Acontece que o corpo é perfeitamente compatível com a alma dela. Já transtornada com a situação, ela sai do palácio e vê flores mortas mais altas que ela e foge apressadamente. Ela se vê perto do salão de treinamento, onde Euridian está treinando. Com o sol ainda para nascer, Euridian larga sua espada ao sentir a presença dela. Os dois se puxam para um abraço caloroso, apesar das preocupações e das lágrimas. Inseguro sobre o que está acontecendo no palácio, ele tenta consolá-la, mas a teimosia dela não permite, pois ela teme que ele a deixe. Claramente, ela só se lembra do sonho e do palácio de uma forma assustadora. E então ele a chama pelo primeiro nome, meu Deus, usando sua magia divina. Em vez de se sentir muito melhor como antes, Iene desmaia, pois a energia parece drenar a vida dela, assim como seus pesadelos faziam. Carregando-a para seu palácio, a tensão preenche o ar. Seus olhos, vermelhos e sombrios, ele ordena que encontrem pessoalmente o culpado que amaldiçoou o palácio de Barilha, e eles trazem Solia. Euridian se arrepende de ter negligenciado Iene, apesar de ver razões óbvias para desconfiar, e fica preocupado com os sonhos que ela mencionou. Mas será que é só isso? Não apenas isso, Solaya partiu na noite passada para uma missão. Uma coincidência, não? Até o rei acha que não. Isso é mais do que apenas uma oportunidade. Sua linha de raciocínio é interrompida. Quando Iene acorda, o puxando para um abraço, ela pergunta se tudo aquilo foi um sonho. Percebendo que ela ainda pode estar dormindo, ele ouve a confirmação dela. Ela sussurra que Solaya tem algo a ver com isso. Iene, ainda meio adormecida, sem saber, reclama com ele sobre ele querer tomar a bruxa como esposa. E ele pede desculpas. Na verdade, ele gosta de Iene, mas ficou chateado quando a proposta dela não foi sincera. Pedindo desculpas novamente, ele ouve as palavras dela mais uma vez, deixando-o atordoado e fazendo-o torcer para que ela não abrace outra pessoa. Sinto cheiro de ciúmes, com certeza. Sabendo como Iene pode ser bem impulsiva, ela não estava exatamente apaixonada por ele. A Vossa Majestade, com o coração pesado, ele a solta, ciente de que ela esquecerá tudo isso, ele se prepara para manter distância. Recuperando a consciência lentamente, Iene se pergunta onde está, tentando se lembrar do que aconteceu depois de fugir do jardim. Concluindo que agora está segura, a preocupação de Laurus surge em um segundo. Euridian abre o cortinado da cama e a informa por quanto tempo ela ficou desacordada. Por quê? Como assim? Ela dormiu por quase 2 dias. E outra coisa, este também é o palácio e a cama dele. Meu Deus. Atordoada com a revelação, ela tenta sair, mas ele a segura para que ela fique e descanse, pois ela não pode voltar para o palácio de Berilha. E ele até expressa suas preocupações em voz alta. Você mal fez alguma coisa, Iene. Mas você já conquistou o coração de Sua Majestade, que até promete trazer comida para ela. Ele a tranquiliza, dizendo que vai voltar, e pede para ela não sair andando por aí. Bem, isso até ele voltar com uma criada para gentilmente mostrar a ela seu novo quarto. Iene é informada que o 3º andar foi limpo de qualquer tipo de magia, para a segurança dela, mas ela está mais preocupada com o que aconteceu de volta ao palácio de Berilha. Ao ouvir que cada um no palácio está sendo investigado, ela logo fica aflita e insiste em ir até lá, mas o rei volta antes. Não é isso que ela quer. Todos lá são inocentes e a bruxa é quem deveria ser culpada. Thierry sobe as escadas e concorda em acompanhá-la pelo 3º andar.
acidentalmente descobrindo o nome de batismo dele por causa de um deus inútil, mas não vamos nos preocupar com isso. Observando de fora, não há muito com o que se preocupar, até que a voz de Euridian chega aos seus ouvidos, repreendendo os funcionários daquele palácio, especialmente Mariane. Não, a Mariane não, Eops. Iene acidentalmente se revela, pro descontentamento dele. Tentando consolar Mariane, a criada pede desculpas a Iene. Ciente de sua posição, Mariane, você não fez nada de errado. Mas o rei discorda, e ele sabe. Ele sabe que Celia é a culpada, mas precisa descobrir quem são os espiões e a possibilidade de magia negra ter sido usada. Ele só precisa de provas, evidências, qualquer coisa. E ele está conduzindo o interrogatório sozinho, usando sua magia divina, que não serve apenas para curar, para proteger a inocência das criadas e dos funcionários. Iene intervém, sugerindo uma opção muito mais segura, já que ela consegue identificar magia sombria e que eles passem pelo jardim em vez de inspecionar o interior. No entanto, Euridian tem outros planos. Ele pretende devastar o jardim inteiro. Nossa, quanta superproteção! Ele até pede para Thierry purificá-lo, Munsa. Vossa Majestade ainda está com ciúmes do sacerdote, e ainda por cima... Por que você está sempre tão saidinho com a Iene no corredor? Euridian volta a carregá-la no colo, estilo noiva, com um olhar determinado, ou de um homem que se importa até demais. O Conde Van chama sua atenção para o já atrasado acordo azaquiano, afirmando ser urgente, o que resulta no assunto sendo dispensado pelo próprio rei. Além disso, porque ele continua olhando para Iene, Euridian acaba escondendo o rosto dela e o encarando quando ela deseja felicidades ao conde. Vossa Majestade, o ciúme é uma doença. De volta ao quarto dela, ele a coloca no chão com um olhar que simplesmente diz que ele tem muito a dizer, e de fato tem, quando diz para ela voltar para Lvovny. O quê? Bem, ele tem motivos válidos. Ele não pode ficar com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, ela tem o hábito de sair escondida. Confusa sobre o que fazer, apesar de ambos estarem vulneráveis, ela pergunta se é isso que ele realmente deseja. Diga que não, Euridian. Ele precisa dela, e provavelmente vai ficar com ainda mais cabelos brancos, se continuar se preocupando tanto com ela. E então, ele diz que eles não deveriam mais se ver. Sua Majestade, por que ser tão cruel com a sua própria história de amor? Magoada, Iene decide mudar de assunto, falando sobre como ele descobriu recentemente sobre Solea. Ela é capaz de usar magia negra, mas é preciso arranjar provas. Claro, e quanto a se casar com ela, é bem provável que ele não o faça. Isso significa que a missão dela acabou, sem filho vilão, e talvez tudo isso seja para o melhor. Sem saber ao certo o que sentir, ela pede desculpas a ele por toda a confusão que causou só para chamar sua atenção. E ela agradece por tudo que ele fez, especialmente naquela manhã, com todos os pesadelos e o medo que sentiu naquele dia. E então ele a abraça como o homem solene que é. Mas é só isso, é tudo apenas pela segurança dela, nenhum outro motivo. Os dias se passaram. E Iene passa a evitar o rei, voltando aos seus dias de inquietação em seus aposentos. O próprio Deus a repreende por ficar o dia todo à toa. Não que ela possa sair, já que todos os funcionários estão vigiando ela. Qualquer coisa que ela faz ou tenta fazer é observado, monitorado e até negado. Até mesmo a sugestão de trazer de volta sua antiga equipe foi negada. Por outro lado, Iene começa a ficar toda sem graça. É só de pensar em Uradian. Determinada a fazer alguma coisa, ela finalmente sai do quarto com uma fileira de criadas atrás dela. Bem exagerado, diga-se de passagem. Logo, ela o encontra com Ferik. Uradian a provoca, perguntando por que ela o tem evitado nos últimos dias. Junto com um convite para um chá, ela de repente fica mais ciente de como ele está distante. Como sempre. Por isso, ela decide agir como se não fosse nada, convidando-o também. E tudo isso o leva a concordar com um sorriso. Ao entrar em seu escritório, eles conversam sobre ser a primeira vez dela ali por causa de suas limitações, mas ele sorri e diz que parece que o lugar já é dela. Meu Deus, por favor, deixe eles ficarem juntos.
Os dois jogam conversa fora, tomando um chá, falando sobre como as coisas têm sido sufocantes e sem vida para ambos. Ele se sente culpado pelos dias de inquietação dela, devido à sua superproteção e à incapacidade de cumprir a promessa que fez. Então, Iene aproveita a oportunidade para pedir algo que ela queria há um tempo, que ele a chame pelo primeiro nome. Radian se recusa a chamá-la pelo nome, pois isso significa muito em Be'lakor. E ele também fica mais intrigado sobre o porquê de ser apenas ele. É óbvio, seu idiota. Mas ele não acredita nos sentimentos dela não quando nem ela mesma tem certeza. E ela percebe que ele a está mantendo à distância, como sua solução definitiva. E não há nada que ela possa fazer sobre essa situação de estica e puxa. Sentada do lado de fora, no terraço, e tomando o melhor chá da Roxane, ela conversa com Laura sobre como ela realmente quer ficar com Uradian, mas qual o sentido, já se sentindo desanimada com os últimos acontecimentos. A missão dela já acabou e voltar para casa é seu último recurso. Já que ela tem que esperar 5 anos para se tornar uma sacerdotisa, e além disso, ela não quer ter outro pesadelo de novo. Frustrada, confusa e de coração partido, ela relembra as memórias de como se apaixonou pelo rei. Escrever tudo o que sabe sobre ele só a deixa ainda mais pressionada. Isso faz com que ela amasse o papel e o jogue fora. E a pessoa que viu o papel, bem, era ninguém menos que a bruxa. E parece que ela vai usar isso a seu favor? Ah, não! É por isso que não se deve jogar lixo por aí, crianças. Euridion, mais estressado do que nunca, pensa no tratado, e em como ele colocou a Iene numa situação terrível, especialmente com aquela mulher a Solea, mas ele não consegue se arrepender de tais ações, já que foi assim que conheceu a Iene. É quando Célia entra em seu escritório, completamente notável com seu sorriso perverso de sempre. Apesar de ele provocá-la como o rei amado que é, ela não cede nem sente remorso. Tudo o que ela faz e diz contradiz as palavras dele, porque ele não tem nenhuma carta na manga, mas ela tem. Ela o provoca de novo e de novo, usando o medo dele contra ele mesmo. Afinal, por que um rei teria medo? Então, ela revela seu grande plano, case-se com ela, e Iene e todo o reino estarão a salvo. E não só isso, na maior reviravolta, Iene ouve o que aquela bruxa diz a ele. Uradian tremendo com o que ela ouviu, e Iene que corre para o seu quarto, totalmente transtornada. Como ela vai conseguir se aproximar de Uradian se a trama original continuar, não enquanto Solea mantém o reino inteiro como refém, não enquanto Uradian tem que pensar como um rei? Assim, com uma sugestão do próprio Laurus, ela decide se retirar para o templo e evitar chamar muita atenção. Mais tarde naquela noite, Iene vai para a sacada precisando de ar fresco e vê Euridion na sacada ao lado da sua... Juro por Deus, eles são como amantes desafortunados. Nenhum dos dois consegue dormir. De repente, ele pede para ela dar 3 passos para trás, e quando ela o faz, ele pula para a sacada dela, perguntando o que a está incomodando. Iene confessa que ela não tem dormido muito ultimamente, só tira uns cochilos para disfarçar o cansaço. E obviamente o superprotetor aqui fica todo agoniado e preocupado, fazendo o coração dela disparar, mas ela ainda tenta dizer para ele que está bem, no que ele, claro, não acredita porque, tush, se não é só o pesadelo que a acorda, então deve ter algum problema, né? Ela se esquiva das perguntas dele pedindo para ficar no templo, já que ela vai deixar Be'lakor, sabendo que não tem mais utilidade para ele. Ela quer voltar para casa, como ele prometeu, mas o nosso rei apaixonado não aprova a ideia. As mãos dele se entrelaçam, mas ele muda de ideia logo depois. Iene, frustrada, fica com raiva dele por mudar de ideia e o pressiona para contar a verdade, para chamá-la pelo nome, não pelo título, para não afastar mais, para deixá-la ficar, porque se ele não o fizer, ela talvez nunca mais o veja, e... Então ele a abraça, ele quer tanto que ela fique, mas ele não quer colocar a vida dela em perigo, e fez o que tinha que fazer para a segurança dela. Então, no meio da cena de cortar o coração, ou seria de aquecer o coração, ele a chama pelo nome, e de alguma forma, Iene, ou Unsu, sente que agora está em casa.
Vendo que ela está com sono, ele a carrega de volta para seus aposentos, todo galante, quer dizer, como o rei que ele é, e a coloca na cama. No dia seguinte, Terry a acompanha na carruagem até o templo, e ela vê como o palácio e a praça mal foram purificados, estavam mais para interditados, mas tudo pela segurança de sua amada. Chegando ao templo, e depois de uma conversa descontraída com Lawrence, ela encontra a condessa Clarice Ivan, o que quase fez Terry ter um infarto por perdê-la de vista ao descobrir que a princesa vai ficar no templo. Clarice deduz que deve ter algo a ver com a bruxa. Você é bem perspicaz, Clarice. Com as palavras gentis e o apoio que recebe de Clarice, Yennefer se sente um pouco mais tranquila e acha que é melhor conhecer os outros nobres, já que ela não está mais no palácio. Mas será que isso vai mudar alguma coisa? É melhor não pensar muito nisso. Os dias passam no templo e Yennefer se sente muito melhor do que o normal, com a pele radiante e humor nas alturas. Não há absolutamente nada que possa desanimá-la, mesmo fazendo tarefas que não são para a realeza. Ela limpa o templo de bom grado, sem se preocupar ou se esforçar, procurando mais lugares para cuidar. Loris a incentiva a dar uma espiada atrás das cortinas, onde o retrato dele se destaca. Obviamente ela faz o que ele diz, já que a curiosidade matou o gato. E meu Deus, Loris é lindo. Enfim, Yennefer logo encontra algumas gravuras que contêm os nomes abençoados dos reis anteriores de Belacur, e parece que usar o nome de batismo de alguém é uma forma de invocar o deus, em pessoa HMM. Que besteira. Ela tem outro objetivo em mente, o nome de batismo de Euradian, mas antes que ela pudesse dar uma olhada, ela se esconde atrás das cortinas ao ouvir outra pessoa se aproximando. E com um simples puxão na cortina, aparece Euradian. Euradian admite que foi vê-la e fica aliviado ao vê-la se sentindo muito melhor, o que por sua vez deixa Yennefer toda tímida, por ver o rei depois daquela noite. Logo, ela pergunta por que ele veio ao templo, sem aviso prévio nem motivo, colocando-a casualmente em cima do altar sagrado. Nossa, que ousado! Ela percebe o olhar cansado dele. Como rei, ele tem estado sobrecarregado com mais tarefas, especialmente aquelas que visam machucá-la. Yennefer o tranquiliza, dizendo que está bem, e o puxa para um abraço, onde ambos encontram consolo nos braços um do outro. Até parece que eu tô segurando vela, mas agora, com as coisas indo desse jeito, Yennefer pode dizer com confiança que está verdadeira e completamente apaixonada por Euradian, assim como ele por ela. Apesar do momento romântico, os dois discutem assuntos importantes sobre a presença dele ali, e tudo começa com uma carta para ela, uma lista da delegação de Levovne. Lendo o papel, ela descobre que o Duque Laven é o chefe da delegação, e parece que Fernando Serge também faz parte da comitiva. Yennefer sente que isso pode ser problemático, já que eles são personagens importantes da trama original, mas o rei de Ambien, digamos que ele está mais preocupado com o fato de serem homens, percebendo que se trata de um tratado de paz entre reinos. Euradian deve ter se mantido mais ocupado para protegê-la contra as pedras mágicas. E para mudar de assunto, ela pergunta sobre Solaia. Eita, por mais que ele queira trancá-la, e todos nós queremos, ele não poderia fazer isso sem nenhuma prova contra ela. E assim, Yennefer diz a ele com certeza, nunca se casar com a bruxa, pois ela não vale a pena, o que o fez perceber por que ela o pediu em casamento em primeiro lugar. Yennefer já estava preocupada com ele, de certa forma ciente do porquê Solaia quer se casar com Euradian. Yennefer não pôde evitar de sentir que há assuntos mais urgentes por trás disso, e se por acaso Loris está ciente. Infelizmente, seus pensamentos foram interrompidos quando Euradian demonstrou afeto. Euradian e Yennefer têm se encontrado em dias alternados da semana. Elas parecem um casal. E com a delegação chegando, Clarice pergunta se ela vai, com tudo que está acontecendo e ela não sendo muito sociável, participar da delegação é a melhor decisão. Para resolver as coisas entre as cortes de Levovne e Bela, Clarice também fica surpresa com o fato de que ela vai voltar para casa, para Lavone, em vez de ficar, e admite que há muito tempo queria ser amiga de Yennefer por causa da personalidade dela,
de como ela é tão despreocupada e alegre, diferente do ambiente da corte de Bela. Ela expressa como ela e o resto dos nobres apoiam totalmente o novo amor dela e do rei. Mas a questão de Solai é um caso difícil, já que ela vem tentando há anos chamar a atenção de Uradian. A pergunta é por quê? Enquanto isso, na Torre de Magia, a tal maga está lá, parada, olhando pela janela, relembrando o dia em que conheceu o rei. Seu único objetivo é ter os poderes divinos dele. Se ela não conseguir, ter um filho dele é sua única saída, porque o Império matou sua família e amigos. Alerta de história trágica. A pequena Solaia se esconde atrás dos arbustos e é puxada por Sir Russell para ir com ele. Ele cuidará dela na torre, pois é perigoso demais para alguém como ela ficar por aí, já que sua linhagem de magia sombria está amaldiçoada desde o início. Então, chega o dia em que ela conhece Uradian, alguém que é seu exato oposto, divino contra as trevas, e tudo o que ela busca é vingança. Para conseguir se vingar, ela está disposta a fazer qualquer coisa para ter qualquer chance de levar seus poderes além dos de Ildeta. Esse é o acordo com seu mestre, para abrir caminho para todos os magos sombrios como ela. No entanto, seu mestre, Haidit, é impaciente, o que a deixa confusa. As coisas estão indo tão bem, então ela precisa matar Iene para alcançar o objetivo deles. Bem, se Uradian recusar a oferta dela, não há nada que ela possa fazer a não ser usar outros planos. De volta ao palácio, Iene se pergunta o que aconteceu, já que Uradian não a visita há algum tempo, o que lhe deu mais tempo para refletir e pensar se deveria participar da delegação. Em meio a esses pensamentos, ela é surpreendida por um abraço de um Serdi choroso. Ah, Serdi! Cuidado aí! Em um estado de paranoia e talvez pânico, ele a interroga e inspeciona em busca de qualquer ferimento, como o bom amigo que ele é. Além disso, o resto da delegação de Lavovny está presente, também mostrando sinais de alívio ao finalmente ver sua princesa, depois de 3 meses. Brincadeiras e tudo mais, Iene não pôde deixar de sentir um olhar sombrio direcionado a eles, sentindo a tensão na sala e o ciúme bastante óbvio, a energia vindo de Uradian. Iene aproveita a chance para apresentar os homens de sua vida, na tentativa de acalmar sua majestade. Enquanto se diverte com o ciúme dele, ela também pede astutamente um tempo para conversar com eles. Aceitando com um sorriso, ele lhes oferece um lugar para ficar, mas também pede que ela fique pro descontentamento dela. Batendo o pé, ela gentilmente exige novamente passar um tempo com sua família, mas é influenciada pelo olhar dele. Se não fosse por Sergei segurando sua mão, depois de um tempo o Duque Levanon concorda em esperá-la lá fora, enquanto eles conversam. Garantindo que eles estão fora de vista, os dois permanecem na sala do trono, com Uradian se aproximando dela de bom grado, a passos largos e com uma certa expressão no rosto. Isso só pode significar uma coisa: o monstro do ciúme está chegando. Ele fecha a porta e começa a interrogá-la. É isso aí, Yuri. Ele a questiona sobre sua relação com Sergei e a proximidade deles. Além de amigos de infância, eles vivem discutindo como irmãos, mas isso não alivia as emoções que se agitam dentro dele. Com um ar provocador, ela diz que um simples abraço entre amigos não é nada demais. Até que ele beija a testa e o nariz dela. Meu Deus! No início ela acha isso injusto, já que ele a provoca com tanta maestria. Ele diz que ela o tem na palma da mão e que é a única pessoa que consegue fazer isso. E com isso, eles resolvem deixar as coisas quites, com um beijo bem nos lábios. Do lado de fora, no jardim, acontece a festa do chá entre a delegação de Lavovny e Iene, onde eles tentam investigar o que ela tem feito e qual sua relação com o rei, e também informá-la sobre a situação de seus pais. A família conversa sobre o nascimento dos filhos e o dia em que ela voltará para casa, em Lavovny. Mas, por algum motivo, Iene teme esse momento. Apesar de não ser seguro para ela ficar em Be'lakor, seu desejo de ficar e ver Euridian é ainda maior. Chega um ponto em que ela acidentalmente deixa escapar algo que não deveria ter dito, fazendo os 3 ficarem ainda mais desconfiados. Ao mesmo tempo, Euridian os observa de seu escritório como um falcão,
Movido por sua própria curiosidade, mesmo com a pilha de trabalho que tem no momento, o maior obstáculo de Euridian é ele mesmo. Ele pensa em como quer que ela fique, mas o que acontecerá se ela voltar para casa com homens como Sergei? Sergei não vai fazer nada com ela. Ele se questiona ainda mais se deveria mesmo deixá-la ir. Isso deixa sua mente uma bagunça. Ele precisa resolver o problema de Soleia e o tratado para poder se casar com Iene. Mas isso significaria privá-la de sua liberdade? Não, isso não seria nada bom. Com um plano em mente, ele começa a pensar na Torre de Magia, em como não deveria ter confiado neles com a solução desde o início. Para deixá-la ir para casa e purificar o reino inteiro, ele só espera estar fazendo a coisa certa, pela segurança dela. Com a delegação de Levovne, hospedada no agora restaurado Palácio Bariliev, Iene pede para Euridian ficar lá, mas ele recusa, dizendo que apenas vê-los é o suficiente e que tudo o que ele quer é a segurança dela. Por isso, ela não irá à festa de boas-vindas e ficará no templo pelo resto de sua estadia, com a promessa de que Lauris vigiará Euridian. No entanto, os outros agora se perguntam por que ela ficou no templo, em vez do palácio, chegando a questionar se o rei a está ameaçando, ou algo do tipo. Quem eles pensam que Euridian é? E quanto a Euridian, bem, ele não se importa com a suspeita deles, já que ele realmente a manteve como refém, mas ele ainda não permitirá que ela vá ficar no palácio com eles. Mudando de assunto, Iene expressa que não quer que o que eles têm acabe, e ela lhe dá um ultimato: em 4 anos, se ele conseguir prender Solaia, eles terão que se casar. Outra proposta, mas desta vez para valer. Confirmando que a proposta é mais sincera do que as tentativas anteriores, os dois selam o acordo com um beijo. Decidindo ir à cerimônia, Clarice não mediu esforços e contratou alguém para arrumá-la com a ajuda de suas 8 criadas, toda vestida de forma luxuosa e mais linda do que nunca. Relia a ajuda a escolher os acessórios para combinar seu vestido com o da princesa, que foi para a cerimônia. Raylia está de volta aos seus deveres de criada, motivada a fazer um bom trabalho para ela, como que Marianne disse, mas então ela chega a um beco sem saída, ou melhor, a uma figura assustadora. Soleia e tudo escurece. A cerimônia acontece. Iene fica lá, com o coração ansioso. Thierry a tranquiliza, dizendo que estará lá para apoiá-la pelo tempo que for preciso. Havia gente por toda parte, mas seus olhos estavam em Eurídice, que parecia exausto e talvez totalmente desinteressado de tudo. Para mudar de assunto, o conde pergunta a ela quando será a cerimônia. Será que ele quer dizer a cerimônia de casamento, e ela pode ter deixado escapar sobre sua promessa com Euridian de que eles se casariam em breve, para a grande empolgação de Clarice, causando um alvoroço também entre os outros convidados, já se sentindo sobrecarregada pela multidão e pela fofoca que tem que aguentar, pois ela será a futura rainha. Sua mente muda de foco. Se é assim, Soleia está presente, ela, que geralmente chama tanta atenção, não está por perto. Clarice vai perguntar às outras damas sobre Soleia. Raylia dá um susto em Iene com sua presença e oferece uma bebida para se refrescar. Falando em susto, mas por que ela está ali? Com informações em mãos. Soleia não pôde comparecer por motivos desconhecidos. Antes que pudessem deduzir mais alguma coisa, Raylia entra com uma bandeja de bebidas variadas e derrama tudo em cima de Clarice. Decidida, ela acompanha Clarice para trocar de roupa, com a mente pesada e pensamentos vagando em sua cabeça, enquanto encara sua criada pessoal. Logo, elas se retiram da festa, enquanto Eurídice olha na direção delas. Talvez ele também sinta algo. Com Thierry esperando do lado de fora do banheiro feminino, e Clarice sua criada trocando de vestido dentro da cabine, Iene se estressa com as ações de Raylia, e ordena que ela peça desculpas a elas. Mas é aí que ela percebe algo. Ela não está agindo como a Raylia, e como ela sequer entrou na cerimônia, se Euridian designa pessoalmente a equipe. Dando um passo para trás, ela reconhece o cheiro fétido da morte, e a única capaz de usar esse tipo de habilidade não é ninguém menos que Soleia. E então, tudo ficou escuro para Iene, enquanto Raylia apertava seu pescoço com as mãos. Enquanto isso, no andar de baixo,
Solea causa um alvoroço ao aparecer na cerimônia, exigindo a resposta de Eurídia na sua proposta. Garota, essa não é a hora nem o lugar, mas, ela não vai parar até conseguir a resposta dele. Solea mais uma vez exige uma resposta, persuadindo-o, dizendo que o reino precisa de uma rainha e da torre de magia, mas Eurídia não cede, dando a ela um último aviso. Mas a bruxa não obedece, ela usa um feitiço para congelar os convidados. O rei, no entanto, está insatisfeito com sua insolência e não precisa da ajuda da torre de magia, já que ela sempre provou ser mais um problema do que um benefício, especialmente quando estão usando magia negra. No andar de cima, Iene luta para respirar, enquanto sua garganta se aperta com a pressão que Raylia está exercendo, e então sua alma se separa de seu corpo. Seu corpo está morrendo. E antes que as coisas possam tomar um rumo drástico, Lauris aparece e diz a ela para correr de volta para o templo, enquanto ele estrangula Raylia. Corra o mais rápido que puder. Fugindo e atravessando as paredes, ela encontra Thierry, que consegue sentir e ver sua alma. E rapidamente diz a ele para se cuidar enquanto sai correndo de novo. Model, ou ela para ver a festa, confiante de que tudo vai dar certo, mas por que está todo mundo tão sem vida? De repente, uma forte rajada de vento quebra o vidro de cima, e lá ela vê uma batalha acontecendo entre Uradian e Solea, e aquilo é uma mão de esqueleto. Seria essa a lei proibida de que Lauris falou? Em vez de fugir, ela quer ajudar o seu homem, depois de vê-lo levar um corte no rosto pela magia sombria. Mas ela é jogada para longe pelo vento forte, por ser apenas uma alma. Finalmente chegando ao templo, incerta e insegura, ela reza e implora pela presença de Lauris, usando todos os nomes de batismo dos reis anteriores, os de Bellacourt e seus descendentes diretos. E um brilho branco estranho aparece diante dela. Esse capítulo me deixou muito ansiosa, o Lauris precisando de um médium para poder assumir sua forma. Unsu volta para o corpo de Iene temporariamente para deixar um pedaço de seu brinco, que o representa, e ele a contragosto aparece para ela, em sua forma todo-poderosa e linda. No entanto, sua presença sagrada é demais para ela, que treme de dor. Ele lhe concede uma bênção, para que ela possa suportar sua presença e partir na forma de avatar de Lauris, com um objetivo em comum: recuperar o corpo dela e expulsar Haidet. Ao mesmo tempo, a batalha continua. Solea usa sua carta na manga contra eles, chamando Raylia para trazer a princesa até eles. No topo do palácio, Lauris diz a ela para sentir a energia no ar, já que ele não conseguia, mas Unsu também não conseguia até sentir a energia divina dele, fazendo-a se tornar Iene novamente. E de fato, ela sente uma forte onda de energia divina, forte o suficiente para destruir o reino inteiro. Mas ela enfrenta outro problema. Seu corpo está desaparecendo. Incapazes de mostrar mais de seus poderes, eles pousam no chão. Lauris diz a ela para chamá-lo de volta assim que recuperar seu corpo físico. Ela corre para onde seu corpo está sendo arrastado pela Relia controlada. Furioso e com medo, Uradian estrangula Silea e a acorrenta, usando sua energia divina, enquanto chama seus leais cavaleiros reais, mas ela não cede, e o provoca e ameaça mais uma vez, dizendo que ele pode ficar com ela, contanto que se case com ela, porque se ele não escolher com sabedoria, sua preciosa princesa morrerá. E o corpo dele estremece ao ver o corpo sem vida de Iene no chão. Em choque e sem acreditar, ele se aproxima do corpo com o coração partido. Não pode ser, né? Ele jurou protegê-la e ela, que tinha acabado de voltar por um milagre. Unsu consegue entrar no corpo de Iene, despertando sua consciência. Para o desgosto de Solea, o rei a abraça, aliviado, mas o corpo dela dói tanto que ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Enquanto Uradian a carrega, outra forte onda de seus poderes tenta parar isso de uma vez por todas. Ele terá que executar Solea. Chega de joguinhos e atrasos, mesmo com mais perguntas surgindo. As coisas vão piorar muito se Solea continuar viva. E então Iene sente em seus ossos a energia mais sombria e perigosa da qual Lauris falou. A mesma energia que ele precisa erradicar. Então ela invoca Lauris. As coisas ficam sombrias demais quando uma mão de esqueleto sai do chão.
fazendo Iene chamar por Lauris de novo, mas ele precisa de mais tempo para se recuperar, pois o corpo dela está fraco. Com um beijo na bochecha, ela pede para Uradian soltá-la, para que ela mesma possa falar com Solea, ou seja lá o que for aquela coisa sob seus pés, que ela revela ser o rei de Remodira. Outro deus que governa a morte e que sabe que ela é a única que consegue sentir as duas magias que não podem coexistir. Ela chama por Lauris de novo, quando uma magia sombria a arranca de perto de Uradian, se aproveitando do fato de que ele não consegue ver magia sombria. Ao descobrirem que ela está em contato com Lauris, Haidet e Solea planejam levá-la no lugar do rei. E com toda a sua força, apesar do medo de ser levada pela escuridão, ela chama por Lauris mais uma vez, usando o que resta da magia de Uradian nela. Ele aparece novamente em sua forma animada, questionando como Haidet veio para a Terra. Liberando uma grande quantidade de magia sombria para atacar Lauris, ele a desvia casualmente na direção de Iene, que por sorte Uradiana pega e diz para ela ficar parada, enquanto ele caminha em direção à batalha iminente. E talvez um conflito entre os dois de cabelo prateado, uma onda de poder divino cerca Solea, ferindo-a no processo. Mas tudo que Agni consegue pensar é no que vai acontecer a seguir. Isso vai mesmo acabar. O que acontece com as pobres almas que morreram por causa dela? E se Haidet encontrar outra pessoa para fazer acordos? Tantas perguntas. Mais uma coisa está em sua mente. Ela pergunta a Lauris se eles podem rastrear Solea, em vez de matá-la. Tudo é possível agora, já que ela está em contato com Lauris, apesar do poder mínimo que possui. Com uma determinação assustadora, ela se aproxima de Uradian com o objetivo de distraí-lo, para observar as duas bruxas malvadas. E para fazer isso, ela o beija, bem ali, naquele exato momento. Que ousadia! Tudo para conseguir energia divina suficiente dele, para conseguir lidar com a escuridão e dar tempo para Lauris ir atrás delas. No subterrâneo, uma sessão de amassos no meio de uma batalha. Bom, nada mal, eu acho, se for pela segurança do reino. Chegando em Remodira, sentindo que Solea não está mais fazendo um bom trabalho, Hideth tenta assumir o controle total do corpo dela, olho por olho. Rejeitando isso, ela trama um plano com os membros restantes da Torre de Magia e conseguiram escapar. Mesmo sem Russell, ela é de fato a verdadeira líder da Torre de Magia. Eles tentam invocar os mortos do além, mas a conexão é interrompida quando uma energia divina é usada para purificar todo o reino. O que ela pode fazer agora com todos os seus planos arruinados, com Iene levando a melhor por ter um contrato com Lauris, como ela conseguirá alcançar seu objetivo apenas com seus próprios poderes? Haidet sorri para ela de forma assustadora quando ela se vira para ele. Agora, ela o aceita totalmente como seu reforço. Enquanto isso, Iene desmaia. 10 dias se passam, e ela fica entre a consciência e a inconsciência. Tudo que Iene conseguia ouvir era a voz enfurecida de Uradian, dando ordens para todo lado, mas a mente dela está em outro lugar. Com todos esses ferimentos, ela só espera por sua voz gentil. Então, ela acorda, dando um soco na cara de Sergei por seu choro e acaba vomitando sangue, surpreendendo os dois. Com um médico chamado, ele a informa de sua garganta severamente inflamada e a aconselha sobre o que fazer e não fazer pela sua saúde e talvez pela do médico, já que Uradian está o encarando daquele jeito. Com o médico fora, Iene sorri radiante para Uradian, abraçando-o depois de tomar o remédio para aliviar a garganta, mas ele não se move 1 centímetro. Exaustão, preocupação e cansaço eram evidentes nele, enquanto ele a impede de falar e imediatamente a coloca na cama para ela se recuperar. Tudo que ele pode fazer é se preocupar, dia após dia, e vê-la acordada, ainda com dor, não o alivia nem um pouco. Ele a beija com carinho, um momento de paz e afeto para os dois. Se ao menos não fosse pelo fato de que Iene realmente trouxe problemas para Uradian, como assim algo emerge de debaixo do cobertor dela. Um pequeno lobo é o Lauris, vendo o quão confortável o pequeno Lauris está no peito dela. Uradian o agarra e o joga para fora da cama como se ele fosse uma mera praga. Acontece que Uradian não faz a menor ideia de quem é Lauris naquela forma. Nossa, que azar para um deus.
para não deixar que Uradian suspeite de quem o bichinho realmente é, Yenny inventa desculpas. Desde dizer que ele é seu animal de estimação, até gaguejar sobre como encontrou o bichinho, com Euridian questionando tudo, a única coisa que ela podia fazer agora era mentir com um sorriso que ele conhece tão bem, então, em vez disso ela o beija. Isso é apenas uma medida temporária, até que ela consiga explicar a ele sobre Lares. Euridian, um bobo por ela, acaba cedendo, contanto que o animal não fique com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, pois já tem gente demais grudada nela. Coffee Sergi, no meio de um sermão. A mente de Yenny está em outro lugar. Além de pensar em ir embora assim que se recuperar, ela precisa que seu corpo supere a sensibilidade à magia, já que este é um bom momento para fazer isso. Hyde não tem ideia de onde ela está, e ela fica cercada por energia divina o tempo todo. Além disso, isso dá um tempo para a corte de Bella, que precisa ser reconstruída. Com a trama se complicando e mudando, seu próximo objetivo é sobreviver. Com a investigação quase no fim, tarefas mais penosas são designadas a Thierry. Para a purificação, o pobre sacerdote recebe um prazo bem apertado. Mesmo assim, ele não reclamou e obedeceu aos desejos de Sua Majestade. Enquanto pensa naquela noite em que viu a alma de Yenny, Euradian se estressa com o que a Torre de Magia anda fazendo há muito tempo, já que a maior parte de suas riquezas vai direto para eles. E também com a possibilidade de Yenny quase ter se tornado um cadáver para Solia usar. Contudo, o que o frustra mais é o fato de que ele a deixou ir. Por estar distraído, ele novamente se pergunta sobre aquele animal que apareceu. Ah, Yuri, essa é a divindade que todos vocês veneram? Mais tarde, naquela noite, Yenny lhe conta que o pequeno animal é um avatar de Laures, mas, de propósito, não explica em muitos detalhes. Além disso, ela acrescenta o motivo pelo qual deixou Solia ir para poder rastreá-la e então o informa que precisa voltar para casa para se recuperar, para descontentamento dele. Mas ele aceita, já que há coisas muito mais importantes para focar, embora ele com certeza continue mais preocupado com ela, enquanto brincam de adivinhar os pensamentos um do outro. Os dois passam seus últimos momentos juntos, com promessas e beijos demorados, pois levará alguns anos até que possam se ver novamente. Os dias passam e Yenny está de partida da corte Bella, com várias damas de companhia e servos, se despedindo dela, e um médico preocupado que a lembra de inúmeras coisas a fazer melhorar sua saúde. Ela se despede de Marianne, e ambas esperam que a alma de Raylia esteja em um lugar melhor. A essa altura, quanto ao que Thierry viu bem, isso permanecerá um segredo. Trocando despedidas e agradecimentos, Yenny oferece um abraço, até que um Uradian enciumado recusa a proposta. Para acalmar a superproteção de Eurídice, ela olha para ver se alguém está vendo, e o beija. Depois, dá a ele a outra metade de seu brinco como um presente de despedida. O casal troca provocações secretas e despedidas, até que Yenny é chamada para entrar na carruagem. Encarando um futuro incerto pela frente, depois de ter mudado o enredo da história original, com o coração pesado, ela larga Larry e corre de volta para Uradian para lhe dar um último abraço gigante. Eles podem estar separados, mas o relacionamento deles é mais forte que isso. Cerca de um ano depois, Thierry, vestido com um manto, entra em um templo do sul com cavaleiros sagrados falando com seus irmãos de fé sobre ir rezar para Lauras. Assim que eles saem, ele se vira para um dos cavaleiros, revelando ser o Uradian, que liderava o caminho. Thierry repreendeu Sua Majestade por suas ações e comportamento. Eles precisavam ter cuidado agora, especialmente com a purificação, que significaria mais trabalho para os sacerdotes, sem falar no orçamento, e que Yenny muito provavelmente não aprovaria se ela soubesse disso. Mas havia assuntos mais urgentes, rastreando Roselle dentro de uma caverna próxima, correndo e ofegante lá dentro. Roselle é detido por uma corrente divina armada por Thierry, que vai direto ao ponto e começa a interrogá-lo. Ali mesmo, o velho mago confessa que fugiu com medo da criança que ele criou, Solea. Suas habilidades mágicas eram de outro mundo, mas eram realmente apavorantes. Por isso, ele implora para que Thierry poupe sua vida, pois ele lhe contará tudo. Parece que o sacerdote tem ideias diferentes das de Uradian, que também está na mesma caverna com eles.
Thierry está mais inclinado a poupar a vida de Roselle para que ele responda às suas perguntas urgentes em vez de uma execução imediata.